após o jogo, foi filmado que eu saí do jogo sorrindo e que não me importava com a desclassificação do Botafogo. E eu vou ser sincero, eu juntamente com o grupo, com a minha família, eu estou muito tranquilo, sou uma pessoa bem realizada nesse sentido. Sei do meu caráter, sei daquilo que eu represento o Botafogo, tudo que eu já fiz pelo Botafogo. Então, estou tranquilo nesse sentido. O que mais me doeu foi ver a minha torcida, né, a torcida que eu amo de paixão, que já fiz praticamente de tudo pelo torcedor do Botafogo, está duvidando do meu caráter. Eu acho que isso que mais me doeu. É como se você acontecesse algum episódio, você chegasse na sua casa, sua esposa, seus filhos estivessem duvidando do seu caráter. Então, acho que isso que mais me doeu, né? Mas é coisa do futebol, né? Sei que os verdadeiros torcedores do Botafogo, de maneira nenhuma, duvidam do meu caráter, né? Eu esperava que, se fosse de outros torcedores, eu entenderia, né? Acho que isso, mas também sei que foi a minoria, né? Mas estou aqui para dizer que sinto nem dormir praticamente, como os outros jogadores também, né? Depois desse episódio, né, do Aparecidense, ter saído precoce na Copa do Brasil, né? A gente sente muito, a gente lamenta muito, e isso realmente vai ficar doendo por bastante tempo, mas a gente tem que levantar a cabeça que a gente tem jogos importantes aí pela frente. Tudo bem, Jefferson, Rabelo, bom dia. Uma pergunta para os dois, especificamente sobre o episódio de ontem, né, que a gente viu lá no aeroporto. Isso não é exclusividade do Botafogo, a gente já viu acontecer também com outros clubes. Qual que é a sensação de vocês, né? O que vocês acharam de ter vivido aquele momento ontem? Bom dia. Eu acho que a torcida do Botafogo tem total direito de fazer protesto, de reclamar, levar cartaz, de não gostar do resultado assim como a gente não gostou. Então, mas da forma que a gente foi recebido no aeroporto, eu acho errado, todo mundo acha errado, gerando a violência. Então, é uma coisa que a gente não concorda. Se uma pedra daquela pega num atleta, poderia levar ao hospital, acontecer alguma coisa de grave com o atleta. Então, acho que todo mundo tem esse pensamento que eu tenho. Então, se a torcida quer fazer protesto, quer reclamar, pode vir aqui no Engenhão, a gente vai aparecer, vai receber eles, podem falar na nossa cara. Agora, gerar violência ninguém vai aceitar. Todo mundo aqui é pai de família, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui acorda cedo, toda manhã, está todo mundo se desgastando todo dia. Então, ninguém vai aceitar essa atitude da torcida. Então, que eles venham, pode vir reclamar, pode vir fazer protesto, pode falar à vontade, tem direito, que a gente não pode ser na primeira fase da Copa do Brasil. Mas agora a violência a gente não vai aceitar. Queria saber dos dois, em relação primeiro o Jefferson, depois o Igor, em relação, você que inúmeras vezes já teve clássicos pela frente, conviveu com pressões aqui no Botafogo, saber um pouquinho de você em relação a essa pressão que é enfrentar o Flamengo agora, depois dessa eliminação na Copa do Brasil, principalmente para o Felipe Conceição. Os torcedores já estão pedindo Cuca, postando mensagens, enfim, querendo a saída do Felipe Conceição. Essa pressão que você está acostumado a enfrentar, e também saber do Igor, como é que você vê tudo isso? Só acrescentando um pouco aí da pergunta, né, sobre a nossa volta aqui no Rio de Janeiro, eu queria dizer o seguinte: nós jogadores, nós sempre pregamos a paz no estádio, principalmente hoje com a violência que a gente vive aí no Brasil, né, no nosso Rio de Janeiro. A gente vê aí, infelizmente, aí, crianças sendo mortas aí a tiro, enfim, assassinato no Rio de Janeiro. E nós, jogadores, nós sabemos da importância que nós temos de representar e levar a paz às pessoas ao estádio. E a gente ser recebido da forma que a gente foi recebido no aeroporto, eu repito dizer, não foi pela maioria dos torcedores do Botafogo. Pelo contrário, isso a gente pode ver que, na maioria dos comentários,
os próprios torcedores estão repudiando essa atitude de alguns torcedores que foram lá. Então, isso é importante também ressaltar que não é a maioria que estão apoiando esse tipo de episódio que aconteceu lá. Então, foi uma coisa assim muito, muito triste, porque nós saímos do estádio como se a gente fosse bandido, entendeu? Pelo portão dos fundos, abaixado, jogaram pedra no nosso ônibus, estourou. Se não tivesse a cortina ali, poderia pegar no jogador, machucar o jogador, ou até mesmo, se pega de jeito, poderia até matar um jogador ali, da comissão técnica, enfim. Então, a gente se sentiu ali impotente naquele momento. E não é dessa forma que vai resolver as coisas. A gente está envergonhado realmente pela eliminação da Copa do Brasil. Ninguém está feliz, não. A gente está envergonhado, a gente não consegue nem dormir direito. Entendeu? A obrigação era do Botafogo, sim. Infelizmente, o futebol acontece. A gente não conseguiu, né, o nosso objetivo, que era a classificação, né, mas o futebol ele tem essas coisas. Entendeu? Então, assim, nós jogadores, nós repudiamos o que aconteceu no aeroporto, entendeu? E nós sempre pregamos a paz. E não é por isso que a gente vai deixar de fazer o que a gente vem fazendo. Respondendo a sua pergunta, é o seguinte: a pressão ela sempre vai existir, né? Pelo Botafogo ser um time grande, sempre vai existir, mas as coisas mudam muito, muito rápido, né? Você está lá em cima, daqui a pouco está embaixo, daqui a pouco você está lá em cima. E o Felipe é um treinador novo, porém já passou muitas coisas no futebol também, como jogador. Ele sabe da pressão, já enfrentou o Flamengo diversas vezes, ele mesmo falou que teve naquele jogo que o Botafogo perdeu a final na Copa do Brasil, sabe como que é, da pressão, enfim, já viveu esse momento do futebol, nós jogadores também, entendeu? Então a gente vai esfriar a cabeça, a gente sabe que tem um jogo importante contra o Flamengo e o nosso agora a gente só tem uma maneira agora de vencer o Flamengo. Nós temos que vencer o Flamengo, respeitando a equipe do Flamengo, sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai ter que impor um jogo para poder vencer o Flamengo. Claro que a gente vai fazer de tudo, entendeu? O que a gente não pode garantir é que a gente vai vencer o Flamengo fácil. Não, mas pode ter certeza que a gente vai entregar tudo lá dentro. Vamos deixar tudo lá dentro, vamos suar sangue lá dentro para a gente conseguir a classificação. Se não conseguir, mas pelo menos pode ter certeza que a gente vai sair de cabeça erguida. A minha pergunta para os dois também. A torcida, além de criticar o treinador, também está pegando muito no pé do Rodrigo Pimpão e do Gilson também. Como é que está sendo a conversa de vocês com esses jogadores? Como é que vocês estão passando apoio para eles? Como é que está a cabeça deles também? Acho que sempre a torcida vai pegar no pé de um ou de outro, né? Que é normal, a gente vê isso aí em todos os clubes. Mas é isso, vai acontecer com todo mundo, na carreira de todo mundo. O Gilson já passou por várias coisas, o Pimpão também, 2 jogadores experientes. E a gente conversa com eles também, que isso é tranquilo. O que aconteceu não foi culpa só deles, e foi de todo mundo, que a gente ter saído na primeira fase. E é só dar apoio para eles e confiança para eles passarem por esse obstáculo e pensarem agora contra o Flamengo, uma semifinal. Jefferson, Igor, bom dia. Vou perguntar para você, Jefferson, porque você já está no Botafogo há mais tempo, né, já vivenciou essa questão de pressão especificamente no treinador e viu várias demissões, né, o último técnico do Botafogo que saiu, assim, desses últimos todos, sem ter sido demitido, foi o Jair, que foi para o Santos, preferiu a proposta de lá. Como é que você observa essa situação do Felipe em especial, que há a possibilidade, vocês sabem, né, dentro do futebol, que um eventual tropeço contra o Flamengo pode, tropeço não, uma derrota ou até um empate que classifica o Flamengo, pode custar o emprego do Felipe. E muitas das vezes os jogadores se unem, né, correm pelo treinador e tudo mais, fazem pactos, né? Você já deve ter vivenciado isso em algum momento da sua carreira aqui dentro do Botafogo. Já tem algum papo, vocês percebem que a pressão está meio que insuportável para o treinador a ponto de precisar de um pacto dos jogadores em campo correrem ainda mais, não que estivessem correndo pouco antes, quando ficou com esse momento difícil no campeonato? Olha, já vivi muito disso no futebol, né, de pressão de jogador, pressão de treinador, né, último jogo o treinador, se não ganhar vai cair, enfim. Mas isso não cabe a nós, jogadores, né, isso cabe à direção. Em questão de fazer o jogo do Flamengo
só pro Felipe, eu acho que seria um egoísmo, até porque pela pressão que todos os jogadores estão passando. Quando a gente entra num jogo, a gente pensa muitas coisas, entendeu? Envolve torcedor, envolve família, envolve jogadores, envolve... É claro que hoje a gente quer que o Felipe continue, por quê? Pela pessoa que ele é, o profissional que ele é, entendeu? Pouco tempo para você ver se um treinador vai dar certo ou não. Ele está praticamente aí um mês no cargo, entendeu? Então, assim, é claro, como eu falei, não cabe a nós, cabe à diretoria. Só que a gente sabe que realmente a pressão está do lado, tá em cima dele. E a gente vai fazer um jogo do Flamengo a nossa vida. Pode ter certeza que a gente vai fazer um jogo do Flamengo a nossa vida, claro, correndo por ele, mas também correndo pelo nosso companheiro, pelo Pimpão, pelo Gilson, por aqueles torcedores também que a gente sabe que estão sendo aí chacoteados aí na rua aí, por Botafogo ter saído para a Aparecidense, enfim, por todo mundo a gente vai correr, para os nossos familiares, porque muitas das vezes as pessoas estão entrando nas redes sociais e falando isso e aquilo do nosso familiar. Então, assim, esse jogo é o jogo da nossa vida e a gente entra a cada jogo para dar o sangue. Mas a gente sabe que o treinador ele só fica em função de resultado. Bom dia. Vocês falaram muito, né, de esfriar a cabeça para poder enfrentar o Flamengo no sábado. E como esfriar a cabeça em meio a esse turbilhão, toda pressão do treinador, protesto da torcida? Como esfriar a cabeça nesse momento e enfrentar o Flamengo para buscar essa vaga na final? Acho que agora a gente tem que pensar no próximo jogo, né? Um jogo muito importante. A gente tem sábado, então acho que a gente tem que focar agora em trabalhar firme nos treinos de amanhã, porque treinou hoje, e amanhã focar na semifinal para a gente classificar para a final. Bom, eu queria que você fizesse, Jefferson, uma avaliação da performance até agora. O que o Botafogo pode melhorar, o que o Botafogo apresentou de deficiência, até para a sequência, não só agora especificamente, mas para o decorrer do ano também. A gente precisa melhorar muito, cara. Isso é visível, mas como eu falei, a gente teve aí praticamente 10 dias de pré-temporada com um treinador novo, que teve que praticamente aí passar toda a filosofia dele, praticamente um mês, muita informação que ainda muitos jogadores estão absorvendo. Então é muito difícil, cara, é muito difícil. É claro que as pessoas que estão de fora não dá esse tempo, né? Não dá esse tempo. Então, assim, está muito corrido na realidade. O Felipe chega ele está se desdobrando, cara, assim, nos treinamentos, nos jogos, vídeo todo dia, quase todo dia. O cara chega aí e conversa com todos os jogadores. É muita informação para pouco tempo, cara. Então, assim, a gente precisa muito, claro que evoluir, mas é com o tempo, entendeu? É com o tempo, é gradativo, jogadores novos que estão chegando. Então, assim, está praticamente atropelado. Só que a gente sabe que é coisa de resultado. Mas a gente precisa melhorar muito. Isso aí é nítido. E isso o Felipe cobra da gente, todos os jogadores estão cientes, só que isso aí é com o tempo. Entendeu? Não tem como. A gente precisa de preparação para poder, né, fazer o que ele quer. Só que não tem jeito. É jogo atrás de jogo, não tivemos pré-temporada, então mas a gente está ciente que a gente precisa melhorar muito. A outra questão talvez não seja do momento como você queria, mas é uma marca importante pessoal para você, né? Você vai se tornar o goleiro que mais vestiu a camisa do Botafogo. O que isso representa para você? Representa muito. Eu sou o tipo da pessoa que eu foco, só que a longo prazo, né? Eu não entrei nesse jogo contra a Aparecidense pensando, nossa, eu vou igualar a marca do Manga. Não, de maneira nenhuma. Entendeu? Eu penso em vitória, penso em títulos e as coisas vão vir naturalmente. Eu quero chegar no final do ano, e aí? Estou em quê? Estou em terceiro? Estou em quarto? Estou em quinto? Não importa. Mas só que eu preciso chegar no final do ano com vitórias e com título. Não adianta eu chegar no final do ano com 500 jogos e o Botafogo na Série B. Eu troco tudo. Para mim não tem isso. Entendeu? Então eu penso vitória após vitória, conquista após conquista, e as coisas vão vir naturalmente. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Rabelo. Pode até ser os dois responderem se quiserem, mas depois do jogo lá contra a Aparecidense,
A gente sabe que o clima não foi nada bom dentro do vestiário, o retorno para o Rio de Janeiro, tudo o que aconteceu. Vocês chegaram a conversar diretamente com o Felipe chegou a procurar vocês, ou alguém da diretoria chegou e reuniu vocês, chegaram a falar alguma coisa? Olha, na realidade, depois do jogo, ninguém dormiu, ninguém. Nós fomos sair, almoçamos 12:30, praticamente a gente foi dormir às 7 horas da manhã, pensando no jogo, remoendo, doendo, porque tem que doer, a realidade é essa, aquele jogo tinha que doer. E no dia seguinte, antes do almoço, a gente se reuniu, entendeu? A gente sabia que ia ter pressão, que não fizemos um grande jogo, que a gente já tinha um jogo importante no sábado, em que não poderia entrar dúvida dentro do nosso plantel. O Felipe reuniu a gente, ele ficou muito mal também, entendeu? Todo mundo ficou mal, entendeu? A gente começou a se abrir ali coisas internas nossas, entendeu? Então, assim, a gente queria dizer para todos, torcedores, imprensa, que isso está doendo na gente. Não é assim, perdemos a vida que segue, não, está doendo. E tem que doer, a realidade é essa. Estamos envergonhados de ter saído, entendeu? A Aparecidense, cara, ninguém dormiu, entendeu? Chegamos em casa, ninguém sai, enfim, está doendo. Isso todo mundo tem que estar ciente. Só que a gente tem que virar a página o mais rápido possível, porque a gente tem um jogo importante na frente. Mas o Felipe reuniu a gente e conversou e motivou a gente já para o jogo seguinte. Jefferson aqui. Eu até conversava aqui com o João antes e a gente dizia até que, de repente, os jogadores da atual temporada, até mesmo o Felipe, está sofrendo uma pressão que vem de muito antes até, do tempo do Botafogo sem títulos, até mesmo da temporada passada, que o Botafogo não conseguiu a classificação para a Libertadores e o torcedor não gostou disso, ficou bastante chateado. Você também acha que isso está pesando nessa temporada, não só essa eliminação na Copa do Brasil, que foi na primeira fase, isso tudo pesa, mas também todo esse histórico recente do Botafogo de não ter se classificado para a Libertadores, essa chateação do torcedor vem de muito antes? Pesa, e isso com certeza é consequência. É claro que o Felipe não tem culpa nenhuma do que aconteceu nos anos anteriores, só que nós sabemos que nós somos responsáveis por hoje, entendeu? Não tem como a gente fugir disso. Então, assim, eu, como um dos principais líderes do Botafogo, eu vejo a mudança no Botafogo e isso tem que estar na cabeça de todos nós, jogadores, do Botafogo em si, que o Botafogo precisa conquistar um título, se preparar para conquistar um título de grande expressão. Isso o Botafogo precisa, entendeu? Se preparar para conquistar um título de grande expressão, até para os próprios torcedores. É claro que para o clube em si, mas para os próprios torcedores, porque a gente vê a agonia dos torcedores. Isso é natural, é normal, assim, a gente vê, entendeu? E a gente se incomoda com isso também. Só que aí eu volto naquilo que a gente falou, com violência a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem que sentar, temos que analisar, ver onde que a gente errou, se preparar para a gente conquistar. Não que o Carioca não seja importante para a gente. É importante, a gente vai buscar o título Carioca. Só que o Botafogo precisa se preparar para a gente chegar longe e conquistar um título de grande expressão, que com certeza as coisas vão mudar. A gente vê a chateação, né, no rosto de vocês dois aqui, representando hoje um grupo aqui do Botafogo, com certeza, vocês mesmo dizendo, é uma chateação de todos essa eliminação. E até mesmo você disse, a questão de segurança, o que aconteceu no aeroporto, arriscando a vida dos atletas. Isso, vocês, de alguma maneira, tiveram alguma reunião com a diretoria? Eu sei que controlar o torcedor é difícil, talvez só assim vocês pedindo para eles um pouco mais de calma. Mas, no momento como isso, até jogador, às vezes quer deixar o Botafogo, quer deixar o clube, e quando acontecem essas situações de pedir até rescisão. Não estou falando nesse caso, nesse momento, mas vocês procuraram a diretoria e, pelo menos, querem ter essa reunião para falar sobre esses assuntos, sobre reforços, fazer um balanço realmente do que aconteceu? Olha, pelo contrário, a diretoria que procurou os jogadores, isso foi muito, muito importante, porque eles estão preservando a integridade dos jogadores. Então, acho que isso foi importante, a gente se sentiu muito seguro pela diretoria do Botafogo, eles falaram que vão tomar todas
as devidas, né, providências nesse sentido. E aqueles torcedores que foram ali no aeroporto não representa praticamente, né, a maioria dos nossos torcedores. Então é o seguinte, como o próprio Rabelo falou, cara, se quer conversar, sem problema nenhum, quer pôr faixa, isso aí é o direito de cada torcedor. Só que com a violência não se resolve nada, entendeu? E é claro que a gente pede mais segurança, né, em todos os lugares, no aeroporto, aqui no estádio. Só que a questão não é essa, a questão é que o torcedor tem que se conscientizar que não é esse caminho que a gente vai conquistar título. Pelo contrário, é apoiando, todo mundo tem contrato, cara. Todo mundo tem contrato e vai cumprir o contrato, entendeu? E tem que valorizar. Eu passei uma experiência aqui com um jogador, cara, que é o Rafael Marques, cara. O que o cara foi humilhado aqui no Botafogo, foi vaiado, foi xingado, foi perseguido. Pô, e o time ajudando o cara, ajudando, e o cara saiu do Botafogo como um dos melhores do Botafogo, a torcida pedindo para o cara ficar e tal. E aí ele falou uma coisa comigo, falou, Jefferson, o jogador ele funciona com confiança, cara. Confiança. A partir do momento que os torcedores começaram a me dar confiança, eu comecei a render dentro de campo. Então, os torcedores têm que entender isso, que o jogador, ele, cara, quanto mais você incentivar o cara ali, ele vai render. Entendeu? Principalmente no jogo, cara. No jogo, se você vê que o jogador tá meia boca, mano, fica os 90 minutos ali, incentiva. A gente pode estar perdendo o jogo de 1-0, mas com a força da torcida, o time dá a volta por cima. Perdeu o jogo, aí é outra coisa, cara. Aí você pode vaiar, pode fazer o que for, mas dentro do jogo ali, os jogadores funcionam com confiança. E é isso que a gente pede, né, dos nossos torcedores, que durante a temporada. Bom dia, gente. Queria perguntar para o Rabelo. Rabelo, em relação à formação que foi testada contra a Aparecidense, até vocês jogaram com 3 zagueiros ali, né, o Carlos mais de líbero. Acredito que já pensando também em enfrentar o Flamengo, uma possível variação tática. O que você achou dessa formação? Como é que foi para você jogar com 3 zagueiros? Então, a opção da formação foi do Felipe, a gente aceitou essa formação, já tínhamos treinado algumas vezes aqui no Engenhão, e a gente falhou ali nos lances dos gols, a gente deveria ter tirado a bola, não pode ter 2 cruzamentos e sair 2 gols, mas assim, foi a primeira vez que a gente jogou uma partida com essa formação, e acho que a gente tem que, se a gente quer melhorar essa formação, a gente tem que jogar mais vezes, treinar mais vezes para dar certo. Bom, o Jefferson, aqui no fundo, o Carpegiani confirmou que o Dourado vai estrear pelo Flamengo, né? Como é que vocês estão se preparando, no caso, para pegar o último artilheiro, né? Um dos últimos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro? Cara, vou ser sincero para você. Se a preocupação fosse só o Dourado, tá até bom, viu? Cara, o Flamengo é um time qualificado, um time que tem jogadores de seleção brasileira, um time que não mudou muito do ano passado para esse ano. Não tem favoritismo por ser clássico e pelo Botafogo ser um time grande, né? Mas a gente não pode esconder que o Flamengo vive um momento melhor, né? E para a gente é uma preocupação com vários jogadores, cara. A gente sabe que tem qualidade. E a gente também tem qualidade aqui, a gente precisa colocar para fora e acreditar, né? Mas pode ter certeza que vai ser um jogo difícil, um jogo pegado, e vai ser um jogo bom de se ver também. Só para complementar, se tiver um pênalti, né? Se ele for o cobrador, acredito que você já conhece como o jeito de bater, mas ali dentro é difícil de pegar, só mesmo ali dentro que as coisas se resolvem. Você já pensou nisso também? Como vai ser estar de frente a frente ali, a tática para tentar, se for ele o batedor, pegar esse pênalti, se acontecer também no jogo? A gente espera que não tenha, né? Mas se tiver, eu acho que vai ser mais na experiência, né? Porque ele é um batedor que não tem canto definido, a realidade é essa. É um dos melhores batedores aí de pênaltis, é um jogador que ele espera realmente um passinho do goleiro. E eu acho que o pênalti dele não é muito assim estudado, eu acho que é mais experiência e
um pouco de estratégia que eu não posso falar aqui, né? Senão ele se prepara também. Jefferson, até se você não quiser responder, vou compreender, mas teria como você dar um posicionamento, como você pensa assim, no futebol, já que você está há muito tempo, principalmente aqui no Botafogo, a gente está vendo um trabalho do Felipe aí completando 40 dias, 6 jogos, ele já está pressionado, ok, que devido a uma eliminação precoce na Copa do Brasil, que não acontecia desde 97, na primeira fase, para o Botafogo. Mas na sua visão, a demissão de um treinador, independente do Felipe, devido a um resultado no próximo final de semana, no Clássico, como a gente vê no Brasil, demissões de treinadores durante 5, 6, 7 jogos, 40, 50 dias. Como é isso para você como jogador e como você pensa sobre isso? Você acha que esse é o melhor a se fazer, parar um trabalho em 40 dias, em 6 jogos, devido a maus resultados? Olha, isso é cultura do Brasil, que eu vou ser sincero para você, infelizmente não vai mudar, né? Eu vejo treinadores entrando, ficando um mês e sendo mandado embora, como eu já vi também treinadores, se eu não me engano foi o Guto no Internacional, faltando 2 rodadas para o Inter subir, mandaram o treinador embora. Entendeu? Então, assim, não tem nexo. Deixa o cara acabar o campeonato e depois, senta lá, enfim. Entendeu? Como também um treinador que está subindo, dá um tempo para o treinador, para depois poder, não sei, 3 meses, 5, 6 meses, o resultado não veio, aí é uma outra coisa. Então, assim, você acabar falando com por exemplo, o próprio Felipe, ele tem 40 dias aí no Botafogo, não tem como você tirar uma ideia de como é de treinador. Então, mas é a cultura do Brasil e eu vou ser sincero, infelizmente não vai mudar, entendeu? Tanto que tem treinador que vai para um clube, a situação é o seguinte, ele não leva a família. Ele não leva, eu não vou levar porque senão vai dar 2 meses, eu vou tirar minhas filhas da escola, não sei o que, eu posso ser demitido. Ele não tem uma segurança de que ele vai ficar lá 1 ano. Ele faz contrato, mas não tem segurança. Entendeu? Então, assim, claro que precisa rever, precisa muito rever isso. Mas é uma classe que tem que se fechar e aí não cabe mais a mim, né? Mas eu acho injusto essa linha com o treinador. O Jefferson já falou sobre o Dourado. Queria perguntar para o Rabelo, você já teve experiência de enfrentar o Dourado pelo Fluminense, junto com o Carlos. O que muda para você, ele jogando e uma estratégia para parar ele? O Dourado é um ótimo jogador, um cara que é bom tanto no alto como embaixo também, um cara com mobilidade, tem boa estatura também, jogo aéreo. E então a gente espera que ele não esteja tão preparado fisicamente, o tempo que ele ficou sem jogar no Fluminense, e a gente possa sair vitorioso nesse jogo, e é mais isso mesmo da parte do Dourado.